Uma boa noite a todos. Mais uma vez no nosso encontro semanal aqui no Templo Unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia, Mateus capítulo 22, versículo 34, onde Jesus fala do grande mandamento. Perguntaram, os fariseus, sabendo que ele já tinha feito os saduceus ficarem, quietinho, perguntaram para ele qual é o maior mandamento, aqueles 10 mandamentos lá da tábua. Então Jesus respondeu: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí ele emendou: e o segundo maior mandamento, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então eles, decidiram não fazer mais pergunta para Jesus, porque Jesus sempre lacrava nas respostas dele. Porque esses são os principais mandamentos, porque se você amar a Deus sobre tudo e o teu próximo como a ti mesmo, tu não vai roubar, porque tu não quer o mal do teu próximo, porque o teu próximo é tu mesmo. Tu não vai matar, tu não vai querer tirar a mulher do outro, nem o marido da outra. Tu não vai fazer nada de errado com as outras pessoas, porque tu ama a Deus, Tu tem todo o teu amor pelo teu Criador e pelos teus irmãos. Tu sabe que a dor do teu irmão é a tua dor. Então, tu ama ele como a ti mesmo. Até porque nós todos, estamos irmanados, unificados em Deus. E falando isso, Jesus simplificou aquilo tudo, que a gente tinha que ficar lá na catequese, lá decorando, 10 mandamentos, qual é um? Nem lembro de todos, se eu for falar a verdade, não lembro de todos. Mas ele simplificou, porque quando a gente ama, a gente respeita, Quando a gente ama, a gente quer o melhor para as pessoas. E se tu amar o teu próximo como a ti mesmo, tu estará resolvendo todas as tuas questões com o universo. Questão difícil essa, muitas vezes, porque as pessoas não se dão conta, que quando está fazendo mal para outras pessoas, está fazendo mal para si próprio. Vemos isso relativo aos poderosos, por exemplo, que querem tirar vantagem, que querem o melhor para si, não se importa se as outras pessoas vão ser prejudicadas, porque eles não se dão conta, que Deus está em tudo. Por isso que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus está em tudo. Ele está no homem, ele está no animal, nas flores, nas plantas, na floresta, nas águas, nas pedras, no ar que a gente respira. Deus é o todo, E ele está dentro de nós e nós estamos dentro dele. Então é tudo uma coisa só. É um emaranhado quântico, é um emaranhamento quântico. Tudo uma coisa só. Quando toda a humanidade descobrir isso, então o planeta Terra vai dar o salto quântico, a verdadeira transição planetária. Quando todos nós descobrirmos que se eu fizer mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim. Até porque o mundo gira, O universo, ele está sempre em constante movimento. E tudo aquilo que a gente faz aqui, de alguma forma, chegará até nós. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Tudo aquilo que a gente planta, em algum momento a gente vai colher. Exatamente aquilo que a gente estava falando antes, Estava falando antes sobre isso. Quando a gente está na nossa missão, a gente está colhendo os frutos de algo que a gente plantou nesta ou em outras vidas, Porque Deus, ele é tão maravilhoso conosco
que Ele nos dá a possibilidade da gente renascer, né, com aquelas pessoas que nós um dia prejudicamos, para que a gente possa se harmonizar com elas, né, se reconciliar. Vai e reconcilia-te com o teu irmão, né, Jesus falou. A gente não pode ficar brigando e fazendo maldade e achar que vai ficar por isso mesmo. Então, se a gente consegue se reconciliar antes de desencarnar, é muito melhor. É muito melhor, porque depois que desencarna, né, fica lá os dois se pegando, se pegando lá desencarnado e vão ter que nascer junto de novo. Então, a melhor coisa é a gente se reconciliar enquanto é tempo, né? Vai e reconcilia-te com o teu irmão. Então, não fazer o mal aos outros é amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. É trazer para ti as dores do próximo. É saber que tu e o outro são a mesma pessoa, são um emaranhado, né? São princípios divinos, criação de um único Deus. E aí, Jesus vem com esses 2 mandamentos, né? Ame o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, acima de qualquer coisa, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o teu próximo, tu precisa amar a ti mesmo. Como que tu vai amar o teu próximo se tu não te ama? Então, tu não sabe como é que é amar. Não sabe amar o outro como a ti mesmo, porque tu não te ama. Então, primeiro, te ama. Depois, distribui desse amor para a humanidade. Né? Então, Jesus deixa essas tiradas assim tão incríveis, né? E a gente leva assim 2000 anos para conseguir entender alguma coisa que ele deixou para nós, né? As coisas que ele deixou, os ensinamentos que ele nos deixou, a gente leva assim 2000 anos, só 2000 anos para entender. Passamos várias e várias encarnações fazendo um monte de besteira, né? E dá para se dizer que ainda não entendemos 100%, não, né? Estamos no caminho, estamos indo no caminho do entendimento, né? Porque quando a gente pensa, né, nas atrocidades que a gente pode ter feito em outras vidas, em nenhum momento a gente parou para pensar que aquela pessoa que estava sendo prejudicada era parte de nós, né? Era o nosso irmão, era o nosso próximo. E quando Jesus fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo, é isso que ele quer dizer. Ama a você, e aí ama o teu próximo. E aí faz o bem sem olhar a quem. É um versículo bem curtinho, né? Então, poucos versículos nessa leitura, mas que diz muito, que faz com que a gente consiga refletir bastante nos ensinamentos, né, de Jesus, e principalmente nas questões religiosas que se distribuíram, né, em várias religiões, mas no fundo é tudo a mesma coisa, né? Todo mundo está procurando aquilo que satisfaça a sua alma, aquele encontro com uma divindade que te acalente, né? Aquela paz que tu procura dentro do local onde tu te sente melhor. Por isso que os maiores nomes da humanidade, eles nunca pregaram uma religião, eles pregaram o amor. Eu li isso, acho que foi essa semana, se não me engano, até compartilhei. Os maiores nomes, assim, espirituais da humanidade, Jesus Cristo não pregou uma religião, ele pregou o amor. Buda não pregou uma religião, né? Apesar dele seguir o budismo ali, né? Ele não pregou a religião, ele pregou o amor. Ele disse que todos somos um, né? Buda antes de Jesus já dizia, todos somos um. Então, Gandhi não pregou a religião dele, ele pregou o amor. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, né? Então os grandes, Chico Xavier não pregou o espiritismo. Ele, inclusive, ele
Tem uma fala dele que diz assim, que se Allan Kardec falasse que fora do espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Mas Allan Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Então ele não pregava espiritismo. Ele era espírita, mas ele não pregava espiritismo, ele pregava o amor, né? E é isso que a gente precisa para esse nosso mundão de Deus, né? Eu escutei isso em algum lugar desse semana também. Eu acho que eu postei lá no Instagram, algo assim, que falava sobre esses grandes nomes, né? Que não pregavam as suas religiões, pregavam o amor. Então, a religião é o que menos importa, desde que ela te faça bem e que tu faça o bem ao próximo, né? Inspirado naqueles teus mestres espirituais que tu está, é isso. A religião ela só serve para te dar um norte, para te aproximar da tua divindade. Mas o que ela tem que te ensinar mesmo é amar. Esse é o caminho, né? O caminho é o amor, não importa aonde tu esteja buscando o encontro com a tua divindade, né? Se é num terreiro de umbanda, se é no candomblé, se é num centro espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, luterana, enfim, não tem nem como citar, né? Num templo budista, não tem nem como citar tantas religiões, porque são milhares de religiões espalhadas pelo planeta, né? O que importa é que tu esteja num lugar que vai te tornar uma pessoa melhor. Que é para isso que as religiões, né, estão aí, para nos tornar pessoas melhores. Não para que a gente fique olhando com que roupa que o fulano foi na igreja, se o fulano tá bonito, se tá arrumado, se não tá. É para te conectar com a divindade. É para isso que elas estão aí. Essa é a função de uma religião. E os verdadeiros religiosos não pregam religião, eles pregam o amor pela humanidade, né? Sem preconceito de crença, de cor, de nada, só amor. E é isso que a gente precisa cada vez mais. Lugares que nos mostrem como é bom amar e ser amado. E por falar em amor, né? Nós vamos chamar o seu Omulu. Né? Hoje sim, eu sou Emanuel. Hoje sim, seu Omulu, né? O Emanuel que se apresentou como um Omulu para trabalhar com a gente, né? Na cura, auxiliar na saúde das pessoas. Para continuar falando do amor, né? Do maior mandamento de Jesus Cristo. Um salve assim para os filhos na terra. Ratotô, Baluaê. Uma falange. Uma falange. O Mulu é uma falange. Uma falange de espíritos que trabalharam como curadores na terra. Médicos, enfermeiros, benzedeiros, passistas de cura. É uma grande falange de afinidade com a saúde dos encarnados. Uma história por trás
dessa falange, de um menino doente, que ninguém queria chegar perto e que foi curado pelas águas de Iemanjá. Então todos que têm essa afinidade com a saúde do corpo humano, né? Do corpo físico, de alguma forma se atrai para a falange do Zomulu. Trabalhamos pela saúde física e mental da humanidade. Atualmente, a busca pela saúde mental tem sido muito grande. Nossos irmãos na Terra se sentem, como dizer assim, desequilibrados emocionalmente, ansiosos, né? O tempo passa muito rápido e a ansiedade acaba causando outros fatores de risco, né, ao corpo físico da humanidade. Então, a falange dos Zomulus tem sido muito solicitada ultimamente, porque as doenças físicas estão prestes a entrar em extinção com a transição planetária. Os irmãos aprenderão a curar seus próprios corpos. Então não haverá mais as doenças físicas. Mas até que se compreenda essa capacidade, precisamos cuidar da saúde mental e emocional do planeta. Porque as pessoas não conseguem mais parar, as pessoas não conversam mais, não trocam ideias, as pessoas pouco se abraçam, pouco se entendem, porque estão sempre correndo e não sabem nem para onde que estão correndo. E não sabem nem o que querem alcançar. Só sabem que querem que chegue o amanhã, e não vivem o hoje. Não vivem o momento agora. A vida é feita de um dia só. Um dia. O hoje. O que é o ontem? O que é o amanhã? O que você tem é o hoje. É o agora. É o que você está fazendo agora. E a grande maioria da humanidade não dá importância para o agora. Vive muitas vezes nas lembranças do passado e projetando um futuro que não sabem se vai chegar. Não sabem se amanhã, ao abrir os olhos, realmente abrirão, né? Então o que nós temos é o momento atual. É agora que os meus irmãos estão me ouvindo falar. Esse é o momento, essa é a sua vida. Daqui a 2 minutos, isso já foi passado. E você está pensando,
quais serão as próximas palavras que ele vai dizer. Daqui a 2 minutos. Então essa ansiedade que toma conta é uma ansiedade coletiva no planeta. As pessoas correm, elas não olham para o lado, elas atropelam os outros na rua. Elas estão querendo saber o que está acontecendo amanhã, o que vai acontecer, o que está acontecendo no outro lugar e não param para viver o que está acontecendo na sua vida agora. E isso causa dores no corpo, dores na cabeça, latejamento, desconforto respiratório. Tudo isso por conta dessa ânsia do amanhã. Porque amanhã eu serei feliz. Porque amanhã eu lerei um bom livro. Porque quando eu tiver tempo, eu vou fazer uma viagem. E o tempo não chega. E o tempo escorre pelas suas mãos como a água. Ele não chega. Porque quando eu fizer faculdade, eu me formar, eu terei dinheiro, eu poderei viajar, eu poderei ser feliz. Colocamos a nossa felicidade num futuro tão distante que não chega. A tão sonhada aposentadoria chegou e não mudou nada na minha vida. Continuo acordando, comendo, dormindo, vivendo, fazendo as mesmas coisas que eu fazia. Trabalhando. Então, o amanhã do ontem chegou e você ainda assim não deu a importância que devia ter dado. Porque a ânsia do ter mais faz com que você não perceba o que você já tem agora. O progresso, meus irmãos, ele vem do trabalho, mas o corpo físico, a cada dia que passa, morrem milhares de células. E elas vão morrendo, até o momento que não tem mais. E o corpo físico perece. O espírito não. O espírito é imortal. Mas por que não viver na terra prometida o que você mesmo prometeu de viver? Por que não? Esperar para no momento do desencarne abrir seus olhos e dizer: passou e eu não vivi o que eu me prometi. Então essa ansiedade está fazendo com que as horas voem, os dias correm, os anos passam. E você pensa, ontem eu era uma criança e hoje eu sou um idoso. Os idosos não aceitam se dizer idosos, né? Mas são. E ontem eram crianças. Lembram da infância com uma facilidade como se estivessem vivendo-a. Mas esquecem de viver esse momento, que é de suma importância, porque é o único que importa.
esperando um futuro que não sabe se vai chegar. Preparando o futuro. Estou preparando o futuro. Por que não preparar o presente? Porque o presente, o próprio nome já diz, é um presente do Criador para você. É um presente. É algo especial, o agora. Precisamos pensar mais em estar presente e viver o presente. Sentir a água que escorre no seu corpo durante o banho. Ser grato pelo perfume que exala quando você está se banhando. Perceber aquela sensação de limpeza no seu corpo. Estar ali, no banho. Não estar deixando a água, fluido abençoado do Criador, jorrando sobre si, com a mente no que está fazendo fulano, o que você vai fazer amanhã, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que pagar amanhã, o que eu tenho... E o banho se perde. Está com o prato do seu alimento que foi preparado especialmente para saciar a sua fome e nutrir o seu corpo ali. Mas não está comendo o seu alimento. Está vendo muitas outras coisas passando na sua frente, sua mente pensando, menos o alimento. Muitas mães estão com seu filho no colo recém-nascido e estão com a cabeça em todos os outros lugares, menos nele, que daqui a pouco, quando voltarem os olhos, já será um adolescente e quando voltarem os olhos já será um adulto. E aquele momento passou, o presente ficou e você não viveu. Pensem nisso, meus irmãos. O mundo de hoje está fazendo isso com vocês. Então, como você irá amar o seu próximo como a você mesmo, se você não está sabendo se amar? Não está sabendo cuidar do seu momento especial, que é o hoje. Para que você possa amar tantas outras pessoas, precisa se amar. E para você se amar, você precisa prestar atenção em você mesmo. O que eu estou sentindo agora? Qual o cheiro que eu estou sentindo agora? Qual a emoção que eu estou sentindo agora? Como é o toque do meu cabelo? Como são os meus olhos? Olhar-se no espelho e enxergar o espelho da alma. Dar a atenção para você. Se amar. Se apaixonar por você, porque você é uma obra-prima, perfeita, criada por um Deus que lhe ama. Cada detalhe do seu corpo foi pensado exatamente para ser seu. Então é preciso prestar atenção em você. Amar-se. E aí então, amar o seu próximo.
da mesma forma que você se ama. Deixar o amanhã para quando chegar. Deixar o passado, pois ele já passou. Não tem o que fazer lá mais. Já foi. Mas o hoje não. O hoje é o presente. E é ele que precisa ser vivido. Com tudo aquilo que você tem direito. Lembre-se, seres especiais, criados por um Deus especial. Cada um de vós são seres especiais. Vivam o momento. Criem com as suas próprias mãos o melhor momento da sua vida. Façam da sua próxima refeição a melhor refeição da sua vida. Pode ser a mais humilde, mas percebam o amor naquele alimento. Depois de hoje, meus irmãos, os seus banhos não serão mais o mesmo. Vocês vão prestar atenção na alegria que é tomar um banho com uma água morna, limpando a sua pele, energizando o seu corpo, sentindo o aroma do que você estiver usando para se higienizar. Porque aquele momento ele é muito especial na sua vida. Deixe a ansiedade para lá, porque ela só está causando outras enfermidades no corpo de todos vocês. Amem-se e sorriam. Sorriam mais. O mundo está precisando de sorrisos também. Sorriam. Sorriam de vocês mesmos. Contem histórias e achem graça. Ria de tropeçar. Ria de cair. Ria de levantar. Ria. Sorria mais. E vocês vão se sentir bem mais felizes. São assim uns conselhos, né? De um tratador, curador de almas. Para que vocês possam levar para cada momento da sua vida e ver como cada um deles é especial e merece ser vivido com toda a força daquele momento. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos na face da terra e dê a clareza e o discernimento para aproveitar cada minuto da sua vida como único que são. Um salve assim a todos os irmãos assim. Doutor.